Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, porque o técnico Tite mudou muito o time do Flamengo para a partida contra o Red Bull Bragantino. Num primeiro momento, podem ser mudanças apenas pontuais ou podem parecer ser mudanças apenas pontuais, mas a gente vai falar para você que não é bem assim, tá? Sempre dando crédito à informação trazida em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande há pouco nesta sexta-feira, tá? O Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz e Bruno Henrique e Pedro na frente. Alvíceras, ou seja, boa notícia. Tite muda o time do Flamengo e volta para o esquema 4-4-2. É claro que o Arrascaeta vai fazer muita falta, deve voltar no jogo contra o Palestino na próxima terça-feira, mas essas mudanças apontam para um time mais competitivo num terreno em que o Flamengo vem sofrendo ultimamente. Basta lembrar que no ano passado o Flamengo tomou um 4-0 com Mosquera arrebentando naquela partida. E essas mudanças começam já de forma importante lá de trás. Léo Ortiz é um zagueiro com um passe muito melhor do que o do Fabrício Bruno. Uma saída de jogo muito melhor do que a do Fabrício Bruno. Isso indica um time que vai propor o jogo desde lá de trás com mais qualidade. Tá? O Léo Ortiz, além de ser um grande zagueiro, é um jogador que tem uma saída de bola, como eu disse, muito mais qualificada em relação ao Fabrício Bruno. Ou seja, um time que vai propor o jogo desde lá de trás com muito mais qualidade. Eu quero anunciar a você que esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Vale para o primeiro depósito e no depósito máximo de R$100. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou R$20 de crédito. É evidente que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado para vários esportes, para várias competições do futebol mundial. Eu posto diariamente no meu Instagram, no @BernardoAquim. Então siga-me no Instagram, é muito importante que você faça isso. E lá nos stories eu posto as melhores odds do mercado para você, tá? Eu falei aqui sobre o Fabrício Bruno, né? E a troca dele pelo Léo Ortiz. Em contraponto, o Flamengo vai ter um problema pelo seu lado direito, que é o Wesley. Por ali deve jogar o Vitinho, tá? Então é muito importante que o Flamengo tenha cuidados ou alguém auxilie o Wesley na marcação. Esse alguém pode ser o Igor Jesus, né? Porque o Flamengo entra em campo com 2 cabeças de área. É a melhor formação possível para enfrentar o Red Bull Bragantino, tá? O Tite vai liberar seus 2 laterais, vai guardar mais, segurar mais o Ayrton Lucas, pode ser, e liberar mais o Wesley pelo lado direito. Nesse tipo de armação tática, jogando no 4-4-2, e aí a gente vai ver ao longo da partida se é um losango no meio de campo, aquela coisa toda, é muito importante que os laterais ultrapassem bastante. Então o Flamengo povoa mais o seu meio de campo com Alan e Igor Jesus e pode ter os 2 laterais subindo bastante. É claro que eles vão participar ali do processo de saída de bola, mas de repente ele pode trazer o Alan para ser um jogador, ou o Igor Jesus para ser um jogador, para jogar no meio dos zagueiros no primeiro momento, para ajudar no processo de saída de bola. Isso deve otimizar muito Gerson e principalmente De La Cruz, 2 jogadores que vão ter mais liberdades para atacar. E a grande notícia para mim é a escalação do Bruno Henrique perto do Pedro. Bruno Henrique não jogando como um ponta pelo lado esquerdo, mas sim como um atacante mais perto do Bruno Henrique.
da forma como ele atuava, por exemplo, com o Gabigol no mágico ano de 2019. 2019 deve ser uma referência para a gente entender esse modelo de jogo do Tite, tá? Que eu não vou falar aqui que vai ser uma cópia escarrada do time de 2019, mas pode ser uma forma de o Flamengo ter um futebol um pouquinho mais atraente, já que foi muito mal na partida contra o Amazonas, tá? Então o Tite abandona o esquema com 2 pontas. É óbvio que o Bruno Henrique pode sair um pouco à medida que o Ayrton Lucas guardar mais a posição para jogar pelo lado esquerdo, mas num primeiro momento a gente vai ver Bruno Henrique mais perto do Pedro. Essa é uma grande notícia. O Bruno Henrique é letal por ali. Então, são notícias auspiciosas, promissoras para um Flamengo que precisa apresentar um futebol melhor. É muito importante fazer uma reflexão quando a gente fala sobre o fora Tite, sobre qual poderia ser o técnico do Flamengo a assumir. Eu convido vocês, honestamente, a darem sugestões aqui nos comentários. Quem poderia ser o novo técnico do Flamengo caso o Tite saísse? Eu não defendo a saída do Tite nesse momento. Acho sim que as críticas são válidas e pertinentes. O Flamengo não está jogando bem. Mas, mandando embora o Tite, quem viria? Né? É muito importante ter essa noção. Quem viria para ser o técnico do Flamengo? Né? Mourinho? De jeito nenhum, custa muito caro. Não seria esse técnico, e seria um técnico que as pessoas chamariam de retranqueiro, inclusive. E o Jürgen Klopp, esqueça, não vai vir para o Flamengo, vai tirar um sabático e é muito caro. Né? É um delírio indicar esses caras, ou se eu falasse aqui que não, o Jürgen Klopp tem toda a condição de assumir o Flamengo nesse momento tal, e precisaria de tempo para implementar o gegenpressing, a contrapressão, né? Demandaria um certo tempo. Não seria, se por um acaso, tá? O que não vai acontecer, mas se por um acaso assumisse o Flamengo, isso demoraria bastante para acontecer, tá? Então, assim, é muito importante você entender que não há um técnico à altura nesse momento para substituir o Tite. Carlos Carvalhal, muito fala-se sobre o Carlos Carvalhal, porque ele ficou muito perto de assumir o Flamengo em 2019, quando o Jorge Jesus saiu. Mas pouca gente conhece o Carlos Carvalhal, né? É um técnico que perambulou na Inglaterra por times do 3º e 4º escalões, e na Europa, em Portugal, né? Evidentemente a Inglaterra está na Europa, mas em Portugal, na Europa continental, no Braga. Seria um técnico, no Rio Ave, seria um técnico indicado para o Flamengo? As pessoas que falam sobre Carlos Carvalhal conhecem a forma do Carlos Carvalhal jogar. Ele poderia botar 3 zagueiros no Flamengo, por exemplo, já aí teria uma rejeição. Então é muito importante ter em mente. Beleza, cai o Tite, você acha isso? Lhe dou todo o direito. Mas quem viria para o lugar dele? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.